Nós acabamos de recitar João 13,16. Mas se eu começar outro versículo da palavra de Deus, será que vocês completam? Vamos fazer um teste? Eu não sei, eu tenho dúvida. Mas vamos fazer um teste agora, certo? Eu vou começar o versículo e se você já tiver ouvido falar sobre ele, você completa, tá bom? O versículo é o seguinte: o Senhor é o meu pastor. Esse vocês já conheciam também, não é? Esse é o primeiro versículo do Salmo de número 23. Vocês já sabem, não é? Vocês também já sabem quem escreveu o Salmo de número 23, que foi... Quem escreveu o Salmo 23 foi... Davi. Muito bem. Davi escreveu o Salmo de número 23, cujo primeiro versículo nós acabamos de citar, no qual Davi expressa a confiança que ele tem no cuidado do Senhor para com ele. Davi acreditava que porque o Senhor era o seu pastor, nada lhe faltaria. Nada iria faltar na vida de Davi. Mas a minha pergunta essa noite é: será que nós também podemos dizer isso a nosso respeito? Será que nós também podemos dizer, como Davi disse, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará? Será que nós temos esse direito também? Será que nós temos essa capacidade, essa confiança de dizer que nem Davi, que porque o Senhor é o nosso pastor, nada nos fará falta? Quem acredita que pode dizer a mesma coisa que Davi disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Levanta a mão quem acredita nisso. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor pela nossa confiança. Nada nos faltará. Mas por que às vezes parece que falta? Se o Senhor é o nosso pastor, e se, assim como Davi disse, nada nos faltaria, por que às vezes o sentimento que a gente tem é que está faltando algo? É que Deus, apesar de ser o nosso Deus, está permitindo que algo importante falte nas nossas vidas. Não é esse, às vezes, o sentimento que nós temos? Que está faltando alguma coisa? Não é essa, às vezes, a impressão que nós temos de que Deus, o Deus a quem nós servimos, tem deixado faltar algo para nós? Não é isso que nós muitas vezes temos dentro do nosso coração? Creio que você, às vezes, também tem a tendência de se sentir assim: mas por que, Deus? Se eu te sirvo, se o Senhor é o meu pastor, se eu sou a tua ovelha, por que eu não recebo essa resposta de oração? Por que eu não recebo isso? Por que eu não vejo aquele resultado? Porque eu sinto que está faltando algo na minha vida. A passagem na qual nós vamos meditar nessa noite conta uma história que pode nos ajudar acerca de dúvidas que às vezes nós podemos ter em relação ao cuidado de Deus por cada um de nós. Por favor, abra a palavra de Deus comigo nessa noite, no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 15. E eu quero meditar com vocês apenas nos versos 32 a 39. Evangelho, repetindo, Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, versos 32 a 39. Como eu disse, esses versos vão contar uma história rápida, uma história curta. História essa que pode ser dividida em 3 partes, que apontam para 3 realidades, para 3 verdades.
ou acerca de nós mesmos, ou acerca do nosso Senhor Jesus. E a primeira realidade que eu encontro aqui nesse texto é acerca da compaixão de Jesus Cristo. O amor, a misericórdia, a compaixão que Jesus Cristo tem. Isso se encontra no verso de número 32. Vamos ler? Mateus capítulo 15, verso de número 32. Se todos já tiverem encontrado, eu irei ler o que diz a palavra do Senhor. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça, para que não pereça, para que não morra pelo caminho. Queria orar mais uma vez. Pai amado e Pai querido, mais uma vez, nós estamos lendo a Tua palavra aqui, reunidos como Teu povo, crendo, Senhor, no Teu amor e no Teu propósito por cada um de nós. Vem agora, Senhor, ao nosso encontro, fala ao nosso coração, testifica em nosso interior acerca da Tua verdade, Pai, e daquilo que o Senhor quer que nós saiamos daqui entendendo e colocando em prática nas nossas vidas. Eu tenho a plena certeza que o Senhor não nos trouxe a esse lugar em vão, mas o Senhor nos trouxe porque nos ama e tem algo a falar ao nosso coração. Que a nossa atenção, Pai, esteja totalmente voltada para Ti agora. Que nada nem ninguém possam nos atrapalhar de receber o que vem da parte do Senhor para as nossas vidas. Porque o céu e o inferno aguardam o final deste culto. Por isso, Pai, nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Irmãos, a palavra de Deus aqui diz que da boca de Jesus saem as seguintes palavras: tenho compaixão desta gente. Esse verso aponta para um sentimento de Jesus, obrigado, chamado compaixão, misericórdia. Mas de qual gente Jesus está falando aqui? De qual gente Jesus está dizendo, tenho compaixão deles? Você notou na leitura? De qual gente Jesus tem compaixão? É claro que sendo o Filho de Deus, sendo perfeito, o Senhor Jesus Cristo, ele tem a capacidade de sentir compaixão de toda e qualquer pessoa. Eu creio que Deus é assim. Deus ama a todos. Nós citamos um versículo que diz que Deus amou o mundo inteiro. Então Deus ama o mundo inteiro. Deus tem compaixão do mundo inteiro, de todos os seres humanos. Porém aqui nesse versículo, está sendo enfatizada a compaixão de Jesus para com um tipo específico de pessoa. E que tipo específico de pessoa é essa? Tenho compaixão desta gente. Que gente? Dessa gente que permanece comigo. Eu tenho compaixão destas pessoas que começaram a me seguir e que estão permanecendo a me seguir. Eu tenho misericórdia destas pessoas que não saíram de perto de mim, destas pessoas que não me largaram, destas pessoas que não me abandonaram. Então, se é verdade que Jesus tem compaixão de todos, essa passagem vai falar especificamente do sentimento de Jesus para quem permanece com Ele. Para quem não o abandona por nada, mesmo que esteja com dificuldade, continua aos pés do Senhor. É sobre esse tipo de gente
que esse texto vai falar. Aí eu já vou perguntando, vai refletindo. Você está sendo hoje esse tipo de pessoa? Hoje você se encontra como essas pessoas que permaneciam com Jesus? Porque ali tinha um grupo de pessoas que permanecia com o Senhor. E Jesus diz, eu tenho misericórdia destas pessoas. E o que é interessante é que Jesus afirma, porque eles não têm o que comer. Por que eu acho isso interessante? Porque eu acredito que eles até tinham, 3 dias atrás, quando eles começaram a seguir Jesus. É bem possível que eles tenham saído de casa com a sua bolsa. E dentro dessa bolsa tinha algo para comer. Eles começaram seguindo Jesus com algo. Mas agora os dias se passam e aquilo que eles tinham, eles não têm mais. Eles não têm mais o que comer. E muitas vezes na nossa vida, em alguns momentos da nossa vida, é exatamente isso que pode acontecer comigo e contigo. Ora, algumas vezes nós podemos começar a seguir a Jesus com algo. Outras vezes nós podemos começar a seguir a Jesus sem nada, lisos. Aí Jesus começa a nos abençoar. Não é assim às vezes? A gente chega para Jesus sem nada, aí Jesus começa a nos dar isso, Jesus começa a nos dar aquilo, e agora nós que não tínhamos nada, agora temos. Porém, entenda que em algumas situações pode acontecer o oposto. E é isso que vai testar a minha fé e a tua fé. É quando a gente começa a seguir a Jesus com algo, mas o tempo vai passando e esse algo vai acabando. Nós começamos a seguir a Jesus com alguns recursos. Nós começamos a seguir a Jesus com algumas amizades. Mas o tempo vai passando e as amizades vão acabando, os recursos vão diminuindo. Eu creio que era mais ou menos essa a situação destas pessoas. Quando elas começaram a seguir a Jesus, elas talvez tinham o que comer. Só que agora 3 dias se passam. E a comida se acaba. Jesus olha para os discípulos e diz, eu tenho compaixão destas pessoas, porque neste momento eles não têm nada o que comer. Se eles saírem por aí pelo caminho, pode ser que eles desfaleçam, que eles caiam pelo caminho. E eu não quero que eles morram. Então, trazendo isso para as nossas vidas, precisamos observar. Primeiro, Jesus conhece as nossas necessidades. Jesus sabe o que eu e você precisamos. O que nós estamos precisando nesse exato momento. Não precisa ficar preocupado, não precisa ficar preocupada. Tem alguém que sabe o que você está passando. Porém, o texto não mostra apenas que Jesus sabe, que Jesus vê, que Jesus olha. O texto diz que Ele se compadece pelas nossas necessidades. Eu tenho compaixão desta gente que está comigo. Eu tenho compaixão porque eu estou vendo a necessidade que ele está passando, que ela está passando neste exato momento. Então Jesus conhece, Jesus se compadece. E somente isso? Ou será que Jesus faz algo a mais do que só conhecer e do que só sentir o nosso problema? Será que Jesus vai além? A história continua. E aí, Mateus nos mostra uma segunda realidade. Primeiro, é a compaixão do mestre. Ele se compadece. Mas aí nós vemos, em segundo lugar, a limitação dos discípulos. Os discípulos são pessoas limitadas.
E nós podemos ver isso no verso 33, olha comigo. Mateus 15 e 33. Vocês estão me ouvindo bem? Amém? Glória a Deus. Mas, depois que Jesus expõe o problema, mostra o seu sentimento para com aquelas pessoas, mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Irmãos, depois de palavras maravilhosas de Jesus, nós temos palavras negativas dos discípulos, que já estavam andando com Cristo, mas aqui mostram toda a sua limitação. Aqui eu vejo uma dupla limitação dos discípulos. Primeiro, eles eram limitados financeiramente. Eles eram limitados materialmente. E como é que nós sabemos disso? Porque quando Jesus fala sobre a fome, quando Jesus fala sobre a dificuldade, eles perguntam: onde? Onde haverá, Senhor Jesus, pães para dar para toda essa multidão? Onde é que vai ter nesse deserto pão para matar a fome de todas essas pessoas? Não sei se você percebeu, mas isso aqui é linguajar de gente lisa. De gente que não tem. Que vê um problema e não sabe como trazer solução. Isso sou eu e é você. Pessoas limitadas financeiramente. Pessoas limitadas materialmente. Que vê uma dificuldade e fica olhando para os lados. Mas onde é que a gente vai encontrar solução para esse problema? Onde é que nós vamos encontrar a solução, a resolução desse problema? Nos nossos bolsos aqui não tem, Jesus. Na nossa sacola aqui não tem comida. Onde é que nós vamos encontrar? Irmãos, muitas vezes vai acontecer isso em relação aos nossos problemas. A solução para os nossos problemas não estará no nosso próximo. Porque o nosso próximo é tão ou mais limitado do que nós mesmos. Isso não significa que nós não devamos amenizar, algumas vezes, as dores uns dos outros. Eu tenho esse desejo. Creio que você também. Mas muitas vezes, o resolver do problema não vai estar em nós, seres humanos, porque nós somos limitados. O teu próximo é limitado. Às vezes tem até o desejo, mas não vai ter aquela capacidade, aquela conta bancária para poder resolver o problema, especialmente se for um problema financeiro. Se for um problema emocional, muitas vezes vai dar um abraço, vai dizer algumas palavras, mas é só Deus que consola o coração. Então nós somos limitados. Os discípulos eram limitados financeiramente. Só que aqui eu vejo outra limitação deles, pior do que a financeira, sabe qual é? É a limitação espiritual. E por que eu digo que os discípulos eram limitados espiritualmente? Porque eles não chegam sequer a acreditar que aquele que está com eles é poderoso para resolver o problema. Porque eles se limitaram a eles mesmos. Eles disseram: onde, Jesus, nós vamos encontrar pão? Está aqui, ó. Ah, Jesus, eu já sei onde é que nós vamos encontrar pão. É no Senhor. Tu és o operador de milagres. Vai lá, Jesus. Agora é a hora. Eu creio que o Senhor é poderoso. Mas não, eu acho que eles deram um giro de 360 graus. Passaram por Jesus e disseram: não, Jesus, não tem solução esse problema. Pega eles, Senhor.
Quantas vezes, irmãos, eles nem sequer têm a atitude de orar a Deus. Senhor, não tem, mas vamos orar, porque a palavra de Deus diz que no deserto Deus fez maná cair do céu. Eu não sei, vamos orar que Deus vai mostrar uma solução. Eles só fazem perguntas negativas. E muitas vezes nós também, diante de uma dificuldade, diante de um problema, a gente não ora. A gente não crê. Se eu perguntasse aqui, quem acredita que Deus abriu o Mar Vermelho no passado? Quem acredita que Deus operou esse milagre, abriu o Mar Vermelho no passado? Levanta a mão. Glória a Deus, nós somos pessoas de fé. O problema é que às vezes nós só acreditamos que Deus operou no passado. A gente não crê que Deus opera hoje. Porque eu acredito que Deus operou o milagre de abrir o Mar Vermelho. Mas às vezes eu duvido que Deus abra a porta marrom pela qual eu estou orando. Eu creio que Deus curou o rei Ezequias. Mas quando eu estou doente, eita Deus, aí eu não quero acreditar. Sabe qual é o nosso problema? A gente tem fé que Deus operou no passado, mas a gente duvida que Deus vai operar hoje nas nossas vidas. Que Deus opera nos dias de hoje ainda. Os discípulos já tinham andado com Jesus. Os discípulos já tinham visto milagres, mas os milagres tinham ficado para trás. Quando a dificuldade chega, eles não têm iniciativa de orar, de acreditar no Senhor. Não deixe essa limitação acontecer no teu coração agora. Se você está passando por alguma dificuldade, não deixe de acreditar no poder do Senhor para operar agora na minha vida e na tua vida. Ainda bem que os discípulos não estavam sós. E alguém tinha misericórdia deles também. Mesmo nessa cegueira de Jesus estar ali e eles não acreditarem que Jesus podia operar, porque isso nos leva ao final e à conclusão da história, que é a solução de Jesus. Essa solução se encontra nos versos 34 a 39. Vamos ler juntos. Mateus 15, 34 a 39, depois de vermos a compaixão de Jesus pelas pessoas que não tinham que comer, a limitação dos discípulos de não conseguirem ajudar, finalmente nós vemos a solução que Jesus traz àquelas pessoas e pode trazer a nós também. Mateus 15, 34 diz: perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7, e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, e do que sobrou, porque Deus faz é sobrar, recolheram 7 cestos cheios. Ah, mas era só poucas pessoas? Não. Verso 38 diz: ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Perceberam o que Jesus faz aqui? Primeira coisa que ele pergunta é: o que é que vocês têm? E a resposta não foi muito animadora, porque às vezes nós não temos nada ou temos muito pouco, não é? Ei, mas o nosso pouco não limita o agir de Deus na nossa vida. Sejamos sinceros para Deus. Deus, o que eu tenho é só isso aqui, ó. Só para nós. Para Ele é o suficiente. Para Ele é o bastante. Temos 7 pães e 2 peixinhos. Aliás, 7 e alguns peixinhos.
Depois Jesus acalma as pessoas. Ele manda sentar. Eu acho que os discípulos arrancaram os cabelos nesse momento. Porque eles queriam que a multidão fosse embora. Jesus manda sentar. Não, ninguém vai embora agora não. Senta todo mundo. Jesus acalma as pessoas. Depois, ele pega o pouco. O que é que ele faz com o pouco? Ele reclama. Né? O que é que a gente faz com pouco? A gente murmura. Ah, só isso? Ah, isso não dá não. Ah, mas isso aqui não é suficiente não, Senhor. Ah, mas estão me dando pouco amor. Ah, mas estão me dando pouca ajuda. Ah, mas estão ligando pouco para mim. Ah, mas estão me pagando pouco. Jesus pega o pouco e ele dá graças a Deus pelo pouco que Deus deu para eles. Graças eu te dou, ó Pai. Porque nós temos aquilo que Deus quer que nós tenhamos. Quem agradece pelo que tem, recebe o que não tem. Quem reclama do que tem, perde até o que tem. Está pouco, agradece o pouco. Que Deus pega o pouco que foi agradecido e transforma em muito. Jesus agradece e depois entrega. Distribuam. Vocês vão ter que ver o que vai acontecer. E qual é o resultado? 4.000 só de homens. 4.000 homens. Come um pouquinho cada um? É? O que Deus faz na nossa vida, irmãos? O diabo maltrata. Tem aquela frase, comer o pão que o diabo amassou. Ele amassa e dá. Porque ele só dá de pouquinho. Deus não, ele dá sobrando. Então, 4.000 homens se fartam. Você já viu um homem comer até se fartar? Tem que ter muita comida, não tem não, Paulinho? Tem que ter muita comida, viu? Mas 4.000 homens se fartam e não aguenta comer mais. Porque ainda sobra. Para sobrar é porque não cabia mais de ninguém. E ainda sobra 7 cestos grandes e cheios. Somente depois disso é que Jesus despede as multidões. Não com necessidade, mas agora saciadas. Jesus não despede ninguém com necessidade. Jesus despede saciados, cheios daquilo que Deus providencia. Isso é o que a história conta. E eu quero encerrar trazendo algumas lições para as nossas vidas. Poderíamos tirar várias lições de uma passagem tão pequena. Uma delas é a seguinte: jamais duvide do amor de Deus por você. Infelizmente, a nossa tendência é acreditar no amor de Deus quando está tudo bem e duvidar quando as coisas estão mal. Quando está tudo bem, ninguém questiona o amor de Deus. Ah, Deus me ama, sim. Pastor, é para dar testemunho? Deixa que eu dou. Deus me ama. Glória a Deus. Mas quando chega o aperto, quando chega a dificuldade, quando chega o deserto, quando chega a fome, aí vem aquele ponto de interrogação. Será? Será que Deus me ama mesmo? Será que Deus me ama de verdade? Os discípulos tiveram uma atitude assim. Lembra quando eles estavam no barco? E de repente o barco começou a ser açoitado pelas ondas e parecia que eles iam naufragar. Qual é a pergunta que os discípulos fazem para Jesus, que estava dormindo ali no barco? Alguém lembra? Senhor Jesus, não te importas que morramos? Ei,
Eles não perguntaram se Jesus ia deixar eles morrerem, não. Eles perguntaram por que Jesus nem se importava com a morte deles. Eita, crente dos dias de hoje! O Senhor não liga para mim, não? O Senhor não me ama? Eu não acredito no amor do Senhor. Porque se o Senhor me amasse, isso não ia estar acontecendo na minha vida. Mas o que nós vemos aqui, igreja? Jesus conhecia, mas não apenas isso. Qual era o sentimento de Jesus? Ele se compadecia. Ei, enquanto você está sofrendo, você não está sofrendo sozinho. Jesus está sofrendo com você. Jesus se compadece da minha dor. Jesus se compadece da tua dor. Tem um versículo lá em 2 Coríntios, que diz que Deus é o Deus de toda consolação. Por que Ele é o Deus de consolação? Porque Ele sente o que nós estamos sentindo. Então, mesmo no aperto, mesmo na dificuldade, jamais duvide do amor de Deus por você. Parece que tem algumas áreas que mexem mais com o ser humano, né? Acho que foi o pastor Salles que uma vez disse que a área mais difícil para o ser humano é a área, não sei se foi financeira ou foi física, pastor. Na área física, quando a fome aperta, aí fica realmente difícil. Para outras pessoas vai ser a doença. Quando a doença vem, a gente quer duvidar do amor de Deus. Para outras pessoas vai ser a área de relacionamento. Mas Deus não mandou ninguém ainda. Mas não apareceu ninguém. Não importa a situação. Não importa a dificuldade. Se você quiser duvidar do amor de alguém, que esse alguém não seja Deus. Porque nós temos motivos para acreditar que Ele nos ama. Segunda lição que nós podemos aprender aqui nesse texto é que jamais coloquemos a nossa confiança em seres humanos. Jamais coloquemos, não estou dizendo que nós não devemos confiar uns nos outros. Não, o sentido aqui é de não depender de outros seres humanos. Porque quando isso acontece, nós nos decepcionamos. Nós esperamos por A, por B, para resolver o nosso problema e ele não consegue, ele não pode, ou muitas vezes não quer. Isso acontece muito na política. Pessoas colocam a confiança em políticos e o político vem e traz decepção. Às vezes, pessoas colocam em médicos, como a mulher hemorrágica da Bíblia. A palavra de Deus vai dizer que ela ia de médico em médico, procurando a solução para a sua hemorragia. Chegou ao ponto até de gastar com os médicos todos os seus haveres, todas as suas posses. Quando a Bíblia diz isso é porque ela tinha posses, mas ela gastou tudo com os médicos. Até que ela entendeu que o problema dela não era o médico da terra que ia resolver, era o médico dos médicos. E quando ela encontrou Jesus, Jesus, sem cobrar nada, resolveu o problema dela. Então, não coloque a sua dependência em homens. Não que nós não devamos nos comover e ajudar uns aos outros. Esse texto nos ensina isso. Nós devemos ser canais através dos quais os pães passam uns para os outros. Nós pregamos sobre isso aqui na igreja. Mas não devemos depender de pessoas falhas para resolver o nosso problema. Se você tem feito isso e até hoje, decida colocar a sua confiança totalmente no Senhor. Uma terceira lição que eu quero destacar aqui nesse texto é: jamais duvide do poder de Deus por causa da tua capacidade. O problema aparece, e qual é o erro que nós cometemos? Nós comparamos o problema, o tamanho do problema, com o nosso tamanho.
Aí nós pensamos o quê? Eita, estou acabado. Não tem saída. Não tem jeito. Olha o tamanho do problema, eu não consigo. Esse foi o erro dos 10 espias. Moisés enviou 12 espias para espiarem a terra de Canaã. Estavam bem pertinho de conquistar o que Deus preparou para eles. Aí, dos 12, 10 voltam dizendo, de fato, a terra é boa. Olha o fruto dela, como é maravilhoso. É boa, mas a gente não vai conseguir conquistar, não. O povo foi logo murmurando. Não vamos conseguir conquistar, porque o povo é feito de gigante. Aos olhos deles, nós somos que nem gafanhotos, de tão pequenininhos que nós somos. Qual foi o erro dos espias? Eles olharam para o problema e eles compararam com o tamanho deles. Qual é o correto? Não compara o tamanho do problema com o teu tamanho. Compara o tamanho do problema com o tamanho do teu Deus. Foi o que os outros 2 espias disseram. Sim, eles são mais fortes do que nós, mas eles não são mais fortes do que o nosso Deus. Nós vamos esmagar eles, nós vamos destruir eles, nós vamos derrotá-los e essa terra será nossa. Essa é a atitude correta diante de qualquer problema. O problema não tem que ser comparado com a minha capacidade, com a minha força, com a minha inteligência, mas com o poder do meu Deus. Esse problema é grande para mim, essa enfermidade é grande para mim, mas o que ela é comparado com aquele que criou os céus e a terra? O que ela é comparada com o meu Deus? Eu não consigo, eu não posso, eu não sei. Mas eu não estou só. Comigo está o Senhor dos exércitos. Diga isso diante do seu problema. Você é maior do que eu, mas você não é maior do que o meu Deus. Os discípulos olharam para si, os discípulos olharam para o deserto, mas eles esqueceram de olhar para o Senhor que estava com eles. Jamais duvide do poder de Deus por causa da tua limitação, por causa da tua pequenez, por causa da tua capacidade. Não compara o problema com você. Compara o problema com Deus. Aí o problema fica bem pequenininho. Ó. Se você comparar com você, ele cresce. Compara com Deus, que ele desaparece. Louvado seja o nosso Deus. Outra lição que eu aprendo aqui, talvez a mais importante, é que Deus ainda supre as necessidades de quem permanece com Ele. Tem alguém permanecendo com Jesus aqui essa noite? Jesus teve misericórdia e supriu as necessidades de quem estava com Ele há 3 dias. Imagina o que Ele não vai fazer com quem permanece com Ele há mais tempo. Jesus supre. Aqui não fala de pessoas quaisquer. Aqui fala de pessoas que mesmo quando a necessidade chegou, a fome chegou, a fome bateu, e eles continuaram com Jesus. Existe promessa para quem permanece com Cristo. Filipenses 4,19 diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, só para quem crê, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. O texto não diz que ele há de suprir algumas. O texto não diz que ele há de suprir a maioria. A palavra de Deus diz que ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Se você tem uma necessidade e você está confiando em Deus, no momento certo, Ele vai suprir esta necessidade. Acredita que até as menores,
Até aquilo que nem parece necessidade, ele supre. Algum tempo atrás eu assisti um vídeo de uma mulher passando por uma experiência tão simples, mas que mostra o cuidado que Deus tem conosco, até com as pequenas coisas. Alguma vez você já sentiu o desejo de comer algo e Deus trouxe esse algo para você? Você já passou por isso? Desejo de comer uma comida, do nada, você nem grávida estava. E de repente Deus trouxe aquilo para você. Eu assisti um vídeo sobre isso e eu até transcrevi as palavras dessa mulher, porque tem algo para nos ensinar. Ela diz assim: hoje eu saí de casa com uma vontade mas muito grande de comer bolo de doce de leite. Na realidade é um bolo de churros que tem numa padaria que é mais ou menos próxima da minha casa. E chegando nessa padaria, olho todos os bolos que tem e não tem nenhum de doce de leite. Tem bolo de chocolate, tem bolo de tudo quanto é tipo de coisa, mas não tinha bolo de doce de leite. Aí sentei, tá bom. Pedi uma tapioca e pedi café. E quando esse café chegou, para minha surpresa, ele veio com um pedacinho de bolo de churros. Aí eu falei: moça, onde é que tem desse bolinho para vender? Porque eu quero desse pedaço. Eu saí de casa por causa desse bolo. E aí ela me disse: ah, não, moça, eu acho que não tem, né? Porque esse bolo é só para ser servido junto com o café. É um pedaço pequenininho que vem junto com o café. Aí eu: tá bom então, né? Ela foi embora. E eu já fiquei muito feliz, muito grata, porque pelo menos um pedacinho de bolo eu comi. Ela agradeceu pelo pouco, pelo pedacinho. Não era o que ela queria, mas muito obrigado. Pouquinho o Senhor já me trouxe. Mas, depois de mais ou menos 5 minutos, não deu nem isso, volta aquela moça com um pedaço enorme de bolo de churros. Olha para mim e diz assim: ah, moça, olha, esse bolo não está para ser vendido hoje. Ele está só para servir nos cafés. Mas eu fui lá e cortei um pedaço e trouxe para você. Aí ela diz: ah, Deus, eu não estou acreditando. Levantei, abracei aquela menina, sentei para comer. Nem consegui comer, porque eu comecei a chorar. Travou a garganta. Não comi o bolo até agora. Está guardado ali numa marmitinha para comer depois. Olhei para o céu. E quando eu olhei para o céu, Deus me falou assim: eu estou olhando. Eu estou cuidando de você. E o lindo de tudo isso é que eu nem paguei pelo pedaço de bolo. Foi um presente que realmente Deus me deu. E ela conclui dizendo: então esse vídeo aqui é só para que você se lembre, para que você não se esqueça, porque pode ser que você esteja se esquecendo. Deus está olhando para você. Deus está cuidando de você. Aquilo que você precisa, Ele vai dar para você. Eu sei que você pode olhar e falar: que garota louca. Ela está comemorando por causa de um pedaço de bolo. Eu estou comemorando por causa de um pedaço de bolo, porque Deus é Deus de detalhes.
E é justamente nos detalhes onde Ele age, nos detalhes que são tão pequenos e às vezes tão insignificantes, mas Ele faz só para nos mostrar que Ele está olhando e Ele está cuidando. Eu não sei o que é impossível para você hoje. Eu não sei o que é difícil para você. Mas isso aqui é simples e direto ao ponto. É só para você se lembrar. Deus está vendo. Deus está olhando. Seja bolo de pinha, pode ser bolo de melancia. Deus vai dar um jeito de te dar um pedaço desse bolo, porque lá em João 15:7 diz: se permanecerdes em mim, e se as minhas palavras permanecerem em vós, você vai pedir o que você quiser e vos será feito. É assim que Deus faz. Se nós nos mantivermos na presença dEle e formos fiéis a Ele e à palavra dEle, a gente vai pedir aquilo que a gente quiser e Ele vai fazer, porque Ele vai fazer a vontade dEle na nossa vida, que é sempre melhor do que a nossa. Então ela conclui dizendo: não se esqueça, Deus está cuidando de você. Louvado seja Ele. Que grande demonstração do amor de Jesus. Porém, a última lição que eu encontro aqui é que se Deus se importa e supre as nossas necessidades materiais, que dirá as nossas necessidades espirituais? Porque foi exatamente isso que a irmã Leidiane subiu aqui no altar para dizer terça-feira passada. A irmã Leidiane contou sobre duas situações passadas aqui na igreja, nas quais a Suiane, acho que foi só a Suiane, né? Alguém entregou algo para a Suiane e a Suiane sentiu de Deus de entregar para a Leidiane, sem saber que alguns dias atrás, uma das filhas da Leidiane tinha dito: ah, quem me dera ganhar um cordão. Como é o nome do cordão, Leidiane? Ah, quem me dera ganhar um cordão 2 em 1. A irmã Leidiane disse: olha, eu não tenho não, mas ore. Ore que Deus pode te dar. E aí quando chega no culto, a irmã Suiane sente o desejo de entregar um cordão para a irmã Leidiane. Não, ela entregou para as filhas. E a Suiane entregou um cordão 2 em 1. Para qual das 3 filhas? Para a filha que orou, pedindo a Deus um cordão 2 em 1. Sabe o que é isso? É Deus. É Deus dizendo: eu estou atento, eu estou vendo, eu estou ouvindo, eu estou bem pertinho, cuidando de você. E a irmã Leidiane falou algo que na hora eu pensei e depois ela falou: se Deus cuida de nós nas pequenas coisas, que dirá nas grandes? Se Ele supre até os desejos do nosso coração, que não parecem assim tão importantes, dos mimos, que dirá das nossas necessidades maiores? Não duvida de Deus para suprir as tuas necessidades maiores, inclusive as nossas necessidades espirituais. Porque a maior demonstração de amor de Deus pela humanidade não foi operar um milagre de multiplicação de pães e peixes. A maior demonstração de amor de Deus por mim e por você foi se deixar morrer em uma cruz para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. Sai daqui essa noite, portanto, crendo no amor e no cuidado de Deus por você. Deus se importa com o meu destino eterno, com o teu destino eterno. Por isso, Ele morreu na cruz, no meu lugar e no teu lugar. Não sai daqui essa noite sem o perdão de Deus na sua vida. Já quero convidar o grupo de louvor aqui à frente. Curve a sua cabeça.
Eu convido você a já falar com o Senhor. O que é que Deus quer te dizer nesta noite? Que decisão o Senhor quer que você tome nesta noite? De parar de duvidar do amor dEle? De parar de duvidar do poder dEle? De parar de depender de homens? De achar que a solução está nos homens? E se frustrar com isso? Passar a confiar nele? Não apenas para as tuas necessidades materiais, mas também, principalmente, para as tuas necessidades espirituais. Existe uma morte que Jesus deseja menos do que a morte física. Nós vimos no texto que ele se importou com a morte física daquelas pessoas. Mas tem uma morte ainda mais grave. É a morte eterna. E essa morte eterna, ela vai engolir todos aqueles que não confiaram em Jesus como Senhor e Salvador e se arrependeram dos seus pecados e foram perdoados. Que esse não seja o teu caso nesta noite, mas que você abrace o Senhor como teu único e suficiente Salvador. Que você decida sair daqui hoje confirmando a tua confiança nele, dizendo: Deus, eu confiava em Ti de uma forma e hoje eu quero confiar ainda mais. Que essa minha dificuldade não me faça duvidar do Teu amor e do Teu poder na minha vida. Eu entrego ao Senhor o meu coração. Seja o meu Senhor e o meu Salvador. Nós vamos adorar o Senhor com um cântico. Enquanto nós estamos entoando este cântico, é a oportunidade que talvez alguns aqui estão precisando de entregarem algo ao Senhor, de tomarem uma decisão de fé em relação a Cristo. Se você se afastou dos caminhos de Deus e deseja voltar, a oportunidade é essa. Se você ainda não havia entendido o que precisava fazer para ser salvo, mas hoje entendeu que Jesus é a ponte que te leva para o outro lado, somente através de Cristo os meus pecados e os teus são perdoados, e você quer recebê-lo como Senhor e Salvador, enquanto nós estamos adorando, venha até o altar. Ou se você quer apenas confirmar uma decisão que você está tomando em relação a Cristo, também quero convidar você a vir, e no final nós iremos orar uns pelos outros. Eu não preciso transformar pedras em pão.